Diz assim a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora você vai avançar aí lá para o verso de número 25, no mesmo capítulo. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém. Vocês perceberam que nesse texto Jesus fala por 2 vezes, não se turbe o vosso coração. Jesus não quer que o seu coração tenha turbulência. Essa é a primeira grande afirmação que eu quero que você pegue e carregue para a sua vida. Mas como assim? Eu achei que só avião tinha turbulência. Esses discípulos de Jesus estavam na mesa com ele. Esse é o famoso momento da última ceia de Jesus antes de ser crucificado. E pensa num momento tenso, meus irmãos. Porque aqueles apóstolos que estavam ali, eles tinham algumas informações do que estava por acontecer. Eles viam o próprio Jesus dizendo algumas coisas do tipo, o Filho do Homem, ele vai ser preso, ele vai ser morto. Um de vocês vai me trair. Você, Pedro, vai me negar. E coisas desse tipo. Eles estavam cansados, eles estavam tristes, e o coração deles estava agitado. E que sentimento é esse de um coração agitado? Aquela sensação, sabe, de que tem alguma coisa errada dentro da gente. Você sente isso? Eu vou dizer para vocês, eu às vezes sinto também. Pastor também é gente. E uma mensagem como essa também é cura para muitos momentos na minha própria vida. Enquanto eu estava orando a respeito desse assunto, eu comecei a pensar qual foi a primeira vez que eu tive essa sensação dentro de mim. E eu me lembrei de algumas situações, e uma delas, eu tinha ali 6 anos de idade, e eu tinha medo de ir para a escola na véspera. Quando começava a chegar no fim da tarde, eu começava a sentir uma angústia dentro de mim, um incômodo, que hoje eu sei que era um tipo de ansiedade. Mas por quê? Como a irmã Liliane falou para a gente aqui, naquele podcast da quarta-feira, a escola é um ambiente muito hostil. É diferente da sua família, onde você tem espaço para errar, onde você vai ser aceito. E simplesmente, meus irmãos, as dificuldades da escola, as coisas que iriam acontecer, me causavam um mal-estar tão grande, que eu começava a ficar tenso na véspera. E eu não sabia que sentimento era esse, mas eu sabia que eu não queria ir para a escola. E meus irmãos, passando por vários momentos ao longo da vida, eu percebo que esse mesmo sentimento, esse incômodo, essa turbulência dentro do coração, ela veio surgindo. E o que faz uma pessoa, como muitos aqui são adultos ou adolescentes, sentirem esse sentimento? Às vezes você está com um problema que você não sabe como você vai resolver. E alguns problemas têm a capacidade de irem aumentando de tamanho com o passar dos dias. O chamado efeito bola de neve. E pensa uma coisa para causar angústia e ansiedade dentro da gente. Você vê uma coisa se desenrolando e você não consegue dar jeito naquilo e cada vez aquilo está pior.
Às vezes, o que causa esse mal-estar, essa turbulência dentro da gente, é um problema de saúde que você está vendo só se agravar. E você também não vê muita possibilidade de melhora. E toda vez que você pensa naquilo, dá aquele mal-estar dentro de você. Às vezes é uma situação de dívida. Às vezes é uma situação de relacionamento dentro da família. Às vezes é você vendo alguém que você ama numa situação tão complicada e você não sabe como fazer, você não sabe como resolver. Às vezes é um problema que você está caminhando na direção dele e não consegue parar. E você já começa a sofrer por antecipação. Eu não sei o que é que tem causado, mas quem sente, sabe que sente. Eu conheci uma expressão um tempo atrás, que é o seguinte: eu estou sentindo um bolor no coração. E eu super me identifiquei com alguns momentos da vida. Porque às vezes eu começo a sentir algo, e eu falo com a Jennifer, a sensação é que tem alguma coisa ruim acontecendo agora. E a tendência do crente é começar a espiritualizar, né? A gente ora por família, a gente ora pelos irmãos da igreja, começa a orar, pedir para Deus proteger e tal. Mas você sabe o que eu reparei, meus irmãos? Que às vezes realmente é o Espírito Santo mostrando, tirando a gente do lugar onde a gente está, para colocar no local de oração. Mas às vezes é só ansiedade mesmo. Às vezes são tantos problemas que vão se acumulando, que você não precisa pensar neles para você sofrer por eles. Se identifica. Parece aquele computador travado que tem uma porção de coisa funcionando em segundo plano. Você está trabalhando numa janela aqui, né, do computador, mas por trás tem um monte de coisa funcionando em background. Às vezes a cabeça da gente está assim, um estado permanente de tensão. E a gente não sabe como resolve, às vezes não sabe nem porquê. Mas presta atenção. O nosso Senhor Jesus, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Domingo passado a gente aprendeu que Jesus quer que você tenha alegria e que a sua alegria seja completa. E isso não é papo de coach. Jesus disse isso. Agora eu quero que você entenda. Jesus não quer você com angústia no coração, com preocupação no coração, com bolor no coração. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Jesus, nesse texto que nós lemos, Ele promete algo, e Ele entrega algo, Ele deixa algo, e esse algo se chama paz. Ele diz assim: eu deixo a minha paz, mas entenda, a paz que eu estou dando não é como o mundo dá a paz. E eu fiquei pensando nisso, o mundo dá paz, dá do jeito dele. E como é que o mundo dá paz? Irmãos, quando você está aí, com seu coração atribulado, turbulento, o que o mundo oferece como possibilidade para apaziguar você, é uma coisa chamada distração. A maneira como o mundo dá a paz é uma forma de anestesiar você. Os povos mais antigos descobriram que se eles deixassem algumas coisas fermentando, eles iam ter algumas bebidas, ou fermentada, ou de repente destilada, que iam trazer algum tipo de anestesia, que iam fazer com que eles esquecessem daquilo que estava consumindo por dentro. Então, o ser humano começou a desenvolver partes da agricultura, que não era simplesmente para se alimentar, mas era para distrair a dor que sente por dentro. Quer ver uma das plantas que alguns povos começaram a desenvolver? A maconha. Por que alguém usa maconha? Para ficar tranquilo, porque não tem paz. Mas o crente não usa maconha, né? Eu acho. O crente não está bebendo, não está enchendo a cara. Alguns estão, mas... Enfim. Como é que faz Libras gaguejando, né? Enfim, vamos lá. Às vezes o crente está lá, certinho na igreja.
Mas a maneira como ele encontra para tentar trazer alguma anestesia, para tentar distrair a sua alma, é comendo, porque comer é um negócio bom, vai causar algum tipo de sensação agradável, né? E o crente está com ansiedade, ele abre a geladeira e fica olhando para a geladeira. E esse que vos fala, às vezes ainda fala assim, queria um docinho? Já parei de comer açúcar umas 2 vezes esse ano, meus irmãos. E voltei. Às vezes, você sabe o que o crente faz? Para tentar, de alguma forma, fazer com que essa turbulência pare de causar tanto mal, a gente distrai com entretenimento. E eu sei que aqui eu vou pegar uma galera. Porque a gente começa a ver um episódio de série um atrás do outro. A gente pega o celular, meu celular está filmando. Vou pegar um invisível aqui. E vai fazendo uma coisa chamada rolagem infinita. Alimentando a sua cabeça com dopamina. Você vai ficando ali, ri de uma piada, se distrai com outra coisa, vê um cachorrinho fazendo alguma coisa fofa. Está aparecendo para mim agora dança, né? Por causa da pesquisa. E você vai rodando. E quando menos espera, passou um tempão. E por que que a gente agarra nessas coisas? Porque a gente precisa se distrair. E a gente precisa se distrair por quê? Porque a realidade está muito ruim. Mas entenda, essa é a maneira que o mundo traz a paz. Quem está sufocado de problema, às vezes vai parar em situação de rua, meus irmãos. Fazendo literalmente qualquer coisa para botar alguma substância por dentro que confunda os seus sentidos, que deixa ele tão doido que se esqueça um pouquinho que seja do tamanho da miséria que está a sua vida. Mas presta atenção, Jesus disse, eu não dou a paz como o mundo dá. Meu jeito de trabalhar é diferente. Eu deixo com vocês a minha paz eu vos dou. E como é que a gente desfruta dessa paz? Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Ele fala mais coisa, mas eu quero parar um pouquinho nesse pedaço. A maneira como você desfruta dessa paz é por meio da fé. Primeira coisa é que você precisa crer. A Bíblia tem alguns ensinos sobre ansiedade que eles são importantes para a gente relembrar, como o nosso tempo está bem apertado. Eu vou ler rapidamente para vocês, mas são textos bem conhecidos, Mateus 6, 25 em diante. É Jesus dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Tem algumas pancadas muito fortes de Jesus para a gente aqui nesse texto. Ele diz o seguinte, que quem vive com ansiedade, quem fica inquieto pelo problema do dia de amanhã que nem chegou ainda,
pela conta que vai vencer ainda no outro dia e não é hoje. Os gentios é que fazem isso. Sabe o que é isso? Quem não tem Deus. Gente sem Deus, gente sem fé, é que fica inquieta, porque não tem um pai para cuidar deles. E as pessoas que ficam aflitas, Jesus está falando para gente que tem pai. Ele fala assim: vocês são homens de pequena fé. Por que vocês estão inquietos, homens de pequena fé? O problema de nós crentes, que vivem com ansiedade no coração, é uma palavrinha desse tamanzinho: fé. A nossa fé não está sendo desenvolvida o suficiente. E é por isso que o coração fica inquieto desse jeito. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas, é princípio espiritual. Cadê os meninos que estavam comigo no carro, né? Estava contando para eles episódios da minha vida, em que Deus simplesmente chegou e resolveu tudo de forma tão miraculosa, né, Ted? Tão louca, simplesmente porque estava debaixo dessa promessa. As coisas vão ser acrescentadas. Enquanto você não colocar a prioridade no reino de Deus, você vai continuar tendo que resolver os seus próprios problemas, como alguém que não tem pai. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho um outro texto aqui que vai ajudar você a desenvolver a sua fé e a ter paz, que é Filipenses 4, de 6 em diante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você pode repetir essa frase? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você não vai virar para o irmão que está do lado para falar. Você vai falar para a sua alma. Diga assim: alma minha, não ande ansiosa por coisa alguma. Vai. Agora presta atenção em como que ela vai conseguir fazer isso, ó. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, essa promessa é muito poderosa, porque a paz que Jesus deixa para a gente, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Imagina você ter um segurança protegendo o seu mundo emocional. É isso que o texto está dizendo. Sabe, imagina você ter lá um super segurança guardando a sua casa, que ninguém vai conseguir invadir, porque ali tem a melhor tecnologia de defesa de todas. Imagina isso para a sua vida emocional. Mente e coração guardará. Uma paz que excede todo entendimento, ela é tão grande que a sua capacidade neurológica não dá conta de entender o tamanho gigantesco dessa paz. Mas como é que você chega nisso? Duas coisas. Eu acho engraçado o início. Façam conhecidas de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas oração é justamente isso. É você fazer conhecido daquele que já sabe de tudo, aquilo que você precisa. Você vai diante de Deus e conta: Senhor, eu estou angustiado por esse problema. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Eu entrego isso agora nas tuas mãos para eu dormir em paz. Então a primeira coisa é fazer conhecido diante de Deus. Mas a segunda é com gratidão, meus irmãos. E o que é gratidão? É você saber reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida e agradecer a Ele. Então entenda esse princípio. Olha aqui para os meus olhos azuis. Não é verdade que está tudo dando errado. Sempre na sua vida vai ter muito mais coisa boa de Deus do que coisa ruim. Sempre vai ter muito mais graça de Deus do que tempestade na sua vida. E se você parar para agradecer e passar tempo em oração agradecendo, você vai se convencer disso. E você colocando os problemas diante de Deus e agradecendo a Ele, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração
todo o seu mundo emocional. Irmãos, isso é muito forte. O Senhor Jesus, quando Ele está prometendo a paz, quando Ele diz que Ele deixa a sua paz, quando Ele diz para você não ficar com turbulência no seu coração, mas ficar em paz, Ele vira e fala assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. Você sabe o que Ele está dizendo? Ele está apontando para a eternidade. Quanto mais olhando para as coisas da terra você tiver, mais angustiado você vai ficar. Quanto mais você olhar para a eternidade, mais cheio de paz você vai ficar. Sabe por quê? Porque na eternidade não tem doença. Na eternidade não tem morte. Na eternidade não tem treta de relacionamento para você resolver. Na eternidade não tem boleto para você pagar. Na eternidade tem paz. E você fica os seus olhos lá. E vai se enchendo dessa paz. Mas talvez alguns mais chatões falem agora, nesse momento. Chatão, eu te entendo, eu às vezes também sou. Pastor, lá eu vou estar com paz, meu problema é aqui, as coisas que eu tenho que resolver agora. Eu contei para vocês no início da mensagem de como estavam os discípulos naquele momento. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que a situação piora. Porque Jesus vira para eles e fala assim: vai chegar um momento que vocês serão expulsos das sinagogas, vocês serão presos. Aí imagina eles engolindo seco nessa hora, né? E aqueles que matarem vocês vão julgar estar fazendo um culto a Deus. Que coisa legal de falar, né? Aqueles que matarem vocês, ou seja, vocês vão tudo morrer por assassinato, por gente muito bem intencionada, e vão matar vocês. E Jesus está falando para eles: não fiquem com medo, tenham paz, não se atemorizem. Você entende o tamanho do poder disso? Porque essas coisas de fato aconteceram com esses discípulos e eles manifestaram esse nível de paz, porque eles creram e receberam. E nessa noite nós precisamos crer e receber. Você precisa crer e receber. Sabe por quê? Porque a gente se aproxima de momentos muito tensos. A promessa do nosso Senhor Jesus sobre os últimos dias, e eu sempre tenho repetido isso para a igreja, é que nós seremos odiados de todas as nações. Em alguns lugares do nosso planeta, muitos lugares do nosso planeta, os nossos irmãos já estão sendo extremamente perseguidos e mortos. A gente vive num mundo, meus irmãos, onde as pessoas acham tudo bem, de boa, matar alguém que pensa diferente de você. Aconteceu uma coisa horrorosa lá nos Estados Unidos nessa semana. Um cara discursando e de repente vem um sniper e dá um tiro e mata ele. E quando a notícia se propaga, um monte de gente comemora e fica feliz. Irmãos, tudo bem você não concordar com um ponto, outro, com a questão, com nada que ele fale, mas achar natural alguém matar um pai de família na frente das crianças, na frente dos próprios filhos, e comemorar e gravar vídeo comemorando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí teve um cara aqui na UFES que ameaçou matar aquele político lá, o Nicolas. E a Polícia Federal foi acionada e apertou. E aí eles divulgaram a notícia, né? E aí quando se divulga a notícia, o nosso erro é ir ver os comentários. Nos comentários, gente falando assim: tomara que mate mesmo. Aí o nosso erro ao quadrado é ver o comentário do comentário. O que as pessoas vão dizer para essa pessoa que diz tomara que mate mesmo, porque é um absurdo. As pessoas dizendo para ela, tomara que mate seus filhos. As pessoas estão assim. O mundo está caminhando para uma coisa terrível, onde as pessoas acham cada vez mais normal matar quem pensa diferente. E deixa eu perguntar para vocês, o cristão verdadeiro, ele pensa muito diferente? Sim ou não? Todo lugar do mundo, onde tiver um cristão de verdade, ele é contra-hegemônico, ele é alguém que vai contra o sistema. Ele está contra a correnteza, a sociedade está dizendo uma coisa e ele está indo em outra direção.
vocês serão perseguidos de todas as nações. E o problema, meus irmãos, é que a igreja, boa parte dela, não está preparada para encarar um nível de perseguição que nós estamos nos aproximando. Eu olho, meus irmãos, é claro que há exceções. Existem cristãos extremamente valentes, mesmo no contexto brasileiro. Mas deixa eu usar aqui meu lugar de fala. Sou pastor, convivo com um tanto de gente que se diz crente. Você sabe qual é a percepção? Existe um povo que está doente, e é por isso que nós temos essa mensagem. Mas existe um povo fracote demais. Irmãos, nós temos hoje irmãos nossos em alguns lugares da África, que chegam em cultos de domingo como hoje nós estamos, e chega um grupo terrorista e bota fogo e queima todo mundo vivo. Por quê? Porque eles são cristãos. E eles sabem que estão correndo esse risco, ainda assim eles saem de suas casas e vão congregar. Nós temos em muitos lugares do planeta pessoas saindo escondidas para poder se reunir com os irmãos e cantarem baixinho, mas pelo menos para não deixar de ser igreja, para continuar junto. Aí vem umas miséria de crente mimizento, que para de ir para a igreja, que abandona o próprio ministério, que deixa a sua vida espiritual estacionada há tanto tempo, e quando você vai conversar com uns porqueira desse, me desculpe, eu preciso ser duro, para ver se causa algum incômodo nos ouvidos. Essas pessoas começam a dizer, eu parei de ir para a igreja porque o irmão fulano pisou no meu pé, aí o outro foi grosso, e falando não sei o quê, aí também eu cheguei na casa do irmão, o irmão fez um negócio que eu não gostei, não vou mais. Se você é essa pessoa, presta atenção, você é uma vergonha para o Evangelho. Você é uma vergonha para esses irmãos que estão sendo queimados vivos. Você é uma vergonha para a igreja perseguida e para cada pessoa que tem dedicado a sua vida de verdade ao reino de Deus e à sua justiça. Vocês não representam o reino de Deus. E se tem alguém aqui nesse estado, de gente com coraçãozinho todo sensívelzinho, mimizento, vai se converter em nome de Jesus. Agora, deixa eu falar para o outro lado. Para a galera, opa, né? Sou eu. A galera que simplesmente não dá conta porque não tem estrutura. Porque está tão ruim para o lado de dentro. Está tão sem força. Que não está dando conta de nada, não é só de ser igreja, é de ser muitas vezes pai, aluno, esposa, funcionário, porque está ruim do lado de dentro, de tanta dor emocional, de tanta turbulência dentro do coração. Deixo-vos a minha paz vos dou. E eu não dou a vocês como o mundo dá. Jesus vira e fala assim, na parte final que nós lemos, nós avançamos o texto. Jesus promete o Consolador. E só a escolha do nome do Espírito Santo que Jesus usa já é uma mensagem. Já dá uma mensagem do Setembro Amarelo inteira. Ele não chama o Espírito Santo de Espírito Santo. Ele não chama de Espírito da profecia como em outros momentos. Ele vai lá e chama de o Consolador. No grego, essa palavra é a mesma para advogado. Aquele que entra na frente para te defender. Na verdade, aquele que se põe do lado. Parácletos. Aquele que se coloca do seu lado para te apoiar para o que der e vier. Irmãos, na semana passada, eu ministrei sobre um problema interno que muitos irmãos têm lutado, que é a tristeza. E eu trouxe um ensino sobre o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é alegria. E eu quero fechar essa mensagem dizendo para vocês que o fruto do Espírito é paz. Está faltando paz no seu coração? Seja bem sincero. Às vezes falta no meu. E aqui a gente é transparente, meus irmãos.
que a gente conta até os pecados. Está faltando, sabe o quê? Frutificar o Espírito. Está faltando mais relacionamento com o Consolador, porque se é o Espírito que vai trazer paz, se é o Espírito que vai proteger, se é o Espírito que vai frutificar através de nós, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E olha, às vezes a gente até está cheio do Espírito, mas só manifesta determinadas características, sabe por quê? Porque faltou ainda crer, compreender e crer em determinados níveis de ação. Eu falei a respeito disso no final da mensagem do domingo passado sobre a alegria. Se você não veio, vai lá no meu canal no YouTube e assista a Teologia da Alegria. E não se esqueça de dar uma curtidinha e se inscrever no canal. Brincadeiras à parte, vai trazer curas sobre a sua vida. Mas eu disse que às vezes as pessoas não permitem que o Espírito Santo haja dentro delas, porque elas creem diferente do que o Espírito Santo diz na Bíblia que ele faz. Mas no momento que você realmente crê nessas promessas, você começa a desfrutar de um nível totalmente diferente. Eu quero orar por vocês nesse momento. A gente tem ceia hoje ainda, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Calma. Se coloca de pé nesse momento, e eu vou orar por você, para que a paz que excede todo entendimento, repouse sobre a vida de vocês. O nosso Senhor Jesus, ele tinha um costume, que era muito comum no judaísmo e é até hoje, que encontra com os seus discípulos, e ele diz assim: paz seja convosco. O cumprimento em Israel, desde os tempos antigos, é shalom, ou a versão completa, né? Shalom, shalom, que é essa paz completa sobre a vida da pessoa. Jesus fala, se vocês chegarem numa casa, digam, paz seja com vocês. E se ali tiver um filho da paz, a paz vai repousar sobre essa pessoa. Mas se não tiver um filho da paz, a paz volta sobre você. Quem é filho da paz aí, dá um glória a Deus. Tem gente que é filho da encrenca, que gosta de uma treta que, meu Deus do céu, fica procurando motivo para arrumar confusão. Mas se você é filho da paz, só creia, a paz vai repousar sobre você nesse momento. Se não for, vai quicar de volta e vem para mim, está tudo bem. Mas seja você um filho da paz, amém? Bota sua mão assim como quem recebe algo. Espírito Santo, seja derramado sobre todos os teus filhos nesse momento. Sobre cada pessoa que um dia entregou a sua vida para Jesus. Espírito Santo, sopra, vai enchendo, Espírito Santo. Vai tomando cada vida nesse momento. Para que a tua paz seja frutificada por meio do Consolador, do Espírito Santo, para que toda consolação repouse sobre o seu povo, para que o seu povo seja blindado na mente e no coração, por essa paz que excede todo entendimento, e que cada um, meu Deus, cresça em relacionamento com o Consolador, com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Quem crê, aplauda ao Senhor, bem forte, aleluia.